Muito bom dia. Está a ver se isto não começa a funcionar. Bom, em primeiro, saudações protocolares. Faço minhas as palavras do professor Helder Mota Filipe. Poupámos uns 30 segundos. Já acabou o meu tempo. Formas de financiamento e sustentabilidade. Isto é um tema que eu acho que nós temos ciclos de o tratar. Estamos novamente num ciclo de olhar para ele. Dentro desse ciclo, vou tentar introduzir algumas ideias novas e recuperar algumas antigas e fixar aspectos importantes. Primeiro, quando se fala de sustentabilidade, na verdade, a maior parte das vezes o que estamos a querer falar é sustentabilidade das despesas públicas em saúde. E, portanto, estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde. Já deve estar a funcionar o... Eu nunca prescindo desta minha oportunidade de funcionar como o Marco Paulo, danado de um lado para o outro. E reparem que isto permite à audiência perceber se eu vou cair ou não, não é? Que é aquela aspecto. Ok, portanto, o primeiro ponto importante é quando falamos de sustentabilidade, na verdade, estamos a falar de uma parte particular das despesas em saúde, que é as despesas públicas em saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Isso leva-nos a um segundo ponto, que é nós não podemos falar da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde sem enquadrar na sustentabilidade global das despesas públicas. E, portanto, no conceito de sustentabilidade orçamental. Ora, ao fazer esta passagem da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde para um contexto de sustentabilidade orçamental, nós temos algumas implicações importantes. Para chegar a essas implicações, vou só recordar algumas definições que têm sido dadas do que é sustentabilidade orçamental pela OCDE, Comissão Europeia e FMI. E, basicamente, todas elas coincidem na forma de olhar a sustentabilidade, embora com frases diferentes. Quer dizer, eu terei sustentabilidade orçamental das contas públicas como um todo, se conseguir, com isso, ter contas em que consigo pagar as dívidas que gerei. Portanto, a existência de déficits públicos obriga à criação de dívida pública. A criação de dívida pública vai ter que ser paga através de juros, tendo amortizações de capital. Desde que eu consiga fazer isso sem choques especiais, eu tenho sustentabilidade. E, portanto, as três definições que eles têm estão aqui. Composição LCD, capacidade de um governo manter as finanças públicas numa posição credível e com capacidade de pagamento de longo prazo. A Comissão Europeia, capacidade de continuar agora e no futuro as políticas atuais, sem levar que a dívida pública cresça de forma contínua. FMI, um conjunto de políticas sustentáveis sem entidade. O Governo é esperado a continuar o pagamento do seu serviço de dívida sem uma correção futura e realista para equilibrar as despesas e receitas. Mas, basicamente, todos dizem essa mesma coisa. Qual é a importância que isto tem para a questão da sustentabilidade do SNS? Bom, antes de dizer isso, deixem-me dar-vos a definição que em 2006, nós, numa comissão da sustentabilidade do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, criamos uma coisa longa. Mas, basicamente, diz a mesma coisa. Ali o Alberto Pinto Espanhol estava lá connosco nesta comissão. Nós debatemos isto muitas vezes e, de certa forma, até apresentamos uma definição em Portugal que foi precursora daquelas que depois surgiram. Eu hoje arrependo-me de não termos escrito aquilo em inglês para termos o crédito, mas pronto. Mas, basicamente, qual é a importância de ter esta definição? Se eu estou a transportar isto para o espaço orçamental, tem um conjunto de implicações. Primeiro, sempre que eu tiver dificuldades nas contas públicas, eu vou ter dificuldades com as despesas públicas em saúde. Primeiro aspecto crucial. Mas, segundo aspecto crucial, eu não tenho que ficar agarrado a dizer que tenho que gastar apenas uma determinada percentagem do PIB em despesas públicas de saúde. Eu posso perfeitamente ir crescendo as despesas públicas em saúde do Serviço Nacional de Saúde e, com isso, ser sustentável. Basta que o crescimento das outras despesas públicas e das receitas do Estado me permita acomodar esse espaço orçamental. Okay? E, portanto, nós temos aqui, de certa forma, mais margem do que pensamos. O segundo aspecto crucial é, se isto é discutido dentro de um espaço orçamental como um todo, há, obviamente, escolhas políticas associadas à sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Basicamente, ligando à primeira apresentação do professor Sampaio da Nova de manhã, se eu fechar o Ministério da Educação, tenho imenso dinheiro para o Ministério da Saúde. Se, como outras pessoas me têm dito, se eu deixar de pagar os juros da dívida, também fico com imenso dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. Com uma diferença. Se eu deixar de pagar os juros da dívida, ninguém me empresta, as receitas que eu tenho não são suficientes para pagar a despesa, portanto, eu faço isso num ano, no ano seguinte já tenho que começar a reduzir as despesas de qualquer forma. Mas isso são outras conversas. O ponto aqui central é se eu começar a pensar na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, eu tenho vários pontos para onde posso pegar. Okay? E várias opções que eu tenho que fazer. E, portanto, há um aspecto crucial que é saber quais são as escolhas que nós vamos querer fazer dentro do Serviço Nacional de Saúde e dentro do Serviço Nacional de Saúde com o resto da despesa pública. Se quisermos pensar nas fontes de financiamento propriamente ditas, nós, na verdade, temos, para as despesas de saúde como um todo, e deixando agora a parte da despesa pública, nós podemos ter o seguro público, que é o Serviço Nacional de Saúde, podemos ter seguros privados, sociais, como tem em alguns países em que se contribui para fundos de doença de uma forma solidária, com pagamentos de acordo com o salário, ou pagamentos diretos no momento de consumo. Em Portugal nós temos, pela existência do Serviço Nacional de Saúde, uma opção clara por ter esta componente. E depois temos uma opção não tão clara sobre o que é que fazemos quando
aos pagamentos diretos. As opções que nós fazemos aqui também têm implicações como se financia o nível total de despesa. Aliás, a forma como se financia o nível total de despesa também tem influência sobre o valor dessa despesa. Por exemplo, se eu decidir que aumenta a parte de pagamentos diretos das pessoas, eu sei que provavelmente vou precisar de menos financiamento global no sistema, tudo somado, porque simplesmente as pessoas vão ter restrições financeiras a ter esses cuidados de saúde. Agora, o que eu tenho é outro objetivo. Eu não quero apenas ter pouca despesa. Eu tenho objetivos de saúde da população. De maneira que nós também devemos ver a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, qualquer que seja esta forma de financiamento que queiramos ter, face aos objetivos que os sistemas de saúde têm. E nenhum sistema de saúde tem como objetivo ser sustentável. Ser sustentável é uma restrição aos objetivos que ele tem. Okay? E, portanto, transformar de objetivo em restrição é completamente diferente. É importante. Porquê? Porque se é restrição eu tenho que a ter em conta, mas se fosse objetivo eu tinha que o procurar alcançar a todo o custo. Se eu quiser conter os custos do Serviço Nacional de qualquer forma, é fácil, fecho tudo. Se fosse esse o objetivo, era fechar. Portanto, não é esse o objetivo. Não é? Dado que é restrição, nós temos que pensar nas escolhas que vamos fazer. E temos que pensar que estas escolhas aqui são pagamentos diretos, seguro público e influenciam. Porquê é que eu tenho aqui a questão de pagamentos diretos? Porque uma das partes que nós temos que ter na definição do nosso sistema e na forma de financiamento é o equilíbrio entre proteção financeira e controle da despesa. Obviamente que eu também sei que se de repente disser que dou tudo gratuitamente a toda a gente, vou ter despesas excessivas no sentido em que os recursos que eu estou a usar não compensam os benefícios que eu de lá retiro. E esse é o conceito excessivo que nos interessa. Okay? Mas se eu der tudo gratuitamente a toda a gente, sem preocupação, eu sei que vou ter essas despesas excessivas. Portanto, eu tenho que arranjar aqui um equilíbrio. Estes equilíbrios não são constantes ao longo do tempo, não são constantes entre sociedades. Daí que muitas vezes, quando nós fazemos comparações com a média da OCDE, cada vez mais digo, so what? Não é? Nós podemos ter opções diferentes dos outros países e podemos tê-las desde que tenhamos conscientes delas. O que é que nós sabemos sobre a situação portuguesa? Primeiro, os nossos pagamentos diretos são, de facto, os mais elevados em contexto europeu. Okay? E, curiosamente, uma parte muito significativa desses pagamentos diretos, e a parte mais elevada desses pagamentos diretos, não são o que podíamos chamar de privado para privado. São, na verdade, pagamentos diretos que o Serviço Nacional de Saúde pede aos cidadãos quando recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é uma decisão que não é eu, cidadão privado, procurar uma consulta privada. Seria o privado ou privado. É eu, cidadão, ir ao Serviço Nacional de Saúde que me obriga a ter uma componente de pagamento direto naquilo que o Serviço Nacional de Saúde me prescreve. E, portanto, faz parte do desenho do Serviço Nacional de Saúde esta componente elevada. Segundo, diz que os seguros privados estão em grande crescimento e que são um elemento importante da solução. Não são. Os seguros comerciais privados, os privados, podem ter 2,2 milhões de apólices. Mas são uma componente relativamente menor do financiamento global do sistema de saúde. Isto é, até há 3 anos atrás, quando se reformularam os benefícios fiscais, o que o Estado devolvia aos cidadãos em benefícios fiscais da saúde era superior ao pagamento total de prémios de seguro privados. Isso só mudou porque diminuíram os benefícios fiscais. E já vou dar alguns números sobre isso. Seguros sociais. A única coisa mais parecida que nós temos com isso é a ADSE. E a ADSE temos 3 ou 4 características curiosas. E seguros sociais podem ser fundos mutualistas. Talvez a característica mais interessante da ADSE é as pessoas muitas vezes dizerem, algumas pessoas dizerem, que fica mais barato que o Serviço Nacional de Saúde. Ok, fica, sim senhora. Mas apenas porque tem população mais saudável e tem uma enorme seleção em quem é que participa ou não participa. Controlando isso, não é verdade. O segundo aspecto importante da ADSE é que, se eu for ver a utilização de recursos que as pessoas de lá fazem, elas utilizam mais, têm acesso mais rápido, sobretudo a consultas de especialidade. É o principal fator. No entanto, quando controlamos para as características da população, não têm melhor saúde por isso. E, portanto, estamos naquela margem em que usam mais, mas não têm grandes benefícios dessa situação. Portanto, podemos colocar a questão de saber se esse seria um caminho possível. O terceiro ponto de financiamento através do Serviço Nacional de Saúde é conseguimos aumentar impostos para pôr mais impostos na saúde. Bom, na verdade, os impostos em Portugal já são elevados. E, portanto, a margem para carregar mais por aqui também não é grande. E, portanto, parece que estamos numa situação quase sem solução. Não será bem assim. Eu acho que as nossas partes, a nossa solução para o problema de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, para a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde dentro do contexto da despesa orçamental, não vai ser procurando mais fontes, vai sendo reduzindo as necessidades de financiamento de uma forma adequada. E já vou tentar explicar o que é que eu entendo por isso. Okay? Só alguns números. Eu sei que vocês, sabendo que eu sou economista, se me apresentasse números, deixava de ter credibilidade, não é? E, portanto, eu tenho que pôr alguns números, senão a coisa parece mal feita. Este aqui é simplesmente financiamento do sistema de saúde português, através da conta satélite da saúde,
onde é que tem estado o dinheiro, Serviço Nacional de Saúde aqui em cima, o out of pocket é logo a segunda grande rúbrica de financiamento, temos aqui depois no meio as outras componentes misturadas. Se eu fizer um zoom sobre esta parte aqui, temos aqui a parte das deduções fiscais a cair, como nós esperaríamos, e o seguro privado a fazer este take-off aqui. E, portanto, quando eu dizia que o seguro privado nunca fará um take-off para cobrir os 30% out of pocket, isto não vai acontecer no prazo razoável. Não vai acontecer por questões de dimensão e não vai acontecer por questões de princípio. Por uma razão simples. Muitas destas despesas que os serviços de saúde hoje em dia têm envolvem também, e cada vez mais, populações com condições crónicas. Populações com condições crónicas não deixam de ter risco, propriamente dito, porque se é crónico, sabe-se que tem. E, portanto, a despesa em si mesma não tem a incerteza associada à diversificação que está na base do que é tecnicamente o seguro. E, portanto, isso é uma discussão um pouco mais técnica, mas tira um pouco o objeto do seguro propriamente dito. Em termos de aumentar fundos de financiamento, é também útil perceber onde é que está o out of pocket. Onde é que as pessoas gastam o dinheiro quando dizem que têm despesas de saúde. Isto é o inquérito aos orçamentos das famílias de 2000, 2005, 2010. O de 2015 está a correr neste momento. Eu já inquiri junto do INE, só em 2017 é que os investigadores terão direito a ver alguma coisa dos dados. E, portanto, até 2017 funcionaremos com o 2010. Sorry. Mas isto tem sido relativamente estável por aqui, não é? A razão do INE ter isto é porque também tem que reportar primeiro ao Eurostat, só depois de dar ao Eurostat é que faz cá, e só depois de fazer cá é que liberta para os investigadores. Portanto, os ensaios clínicos não são um problema em termos de tempo face aos instrumentos das ciências sociais. Temos aqui os medicamentos com grande peso. Este é talvez o ponto mais importante deste slide, porque se eu agora fizer isto para 2010 por níveis de rendimento, portanto, os 20% de rendimento, agregados familiares de rendimento mais baixos e até aos 20% de agregados de rendimento mais elevado, o que eu tenho é que os medicamentos têm um peso desproporcionalmente grande na população de baixos rendimentos. Eles, em valores absolutos, gastam menos que os outros. Mas em termos de proporção da sua despesa, gastam proporcionalmente mais. Se nós pegarmos, e se formos tentar ver nos rendimentos mais elevados, onde é que se gasta? Cuidados de saúde oral, que não aparecem aqui, porque simplesmente, e nós sabemos isto todos os inquéritos, nomeadamente do AU-SILC, que é Standard and Income Living Conditions, tem uma pergunta específica sobre acesso a cuidados dentários. Nós temos, sobretudo, não acesso nesta população de rendimentos mais baixos. Okay, não devemos ficar contentes com isso. Talvez mitigue um pouco saber que os outros países europeus têm basicamente o mesmo padrão. A única diferença é que eles estão a um nível de despesa mais baixo, mas a estrutura não é muito diferente. De qualquer forma, nós temos aqui claramente uma área de medicamento. Se nós formos buscar um outro conceito para perceber onde é que poderíamos carregar nos out-of-pocket e essas composições, se formos procurar o seguinte conceito, é quando é que estas despesas nos fazem descer abaixo de uma linha de referência. Pode ser uma linha de pobreza, pode ser uma linha acima da linha de pobreza, mas que reflete condições de vida normais para uma população. Quando pomos essa linha de referência e vemos quais são as despesas que levam as populações para baixo dessa linha de referência, nós vemos que nas populações mais baixas são novamente os medicamentos a fazer isso. Não é só pesar nos orçamentos, é também pesar os orçamentos de uma forma que põe em risco de empobrecimento essas populações. Okay? Quando nós olhamos de uma outra forma para este problema, tentamos perceber questões de barreiras de acesso. Isto aqui foi perguntas às pessoas, cerca de 1.200 pessoas em 2015, de se sentiram nos últimos 12 meses dificuldade em algumas destas coisas, onde nós temos um maior gradiente de rendimento, onde a diferença entre grupos de rendimento é maior, isto é medidas de marketing de grupos socioeconómicos A, B, C, D, utilizados em marketing. O que nós vemos é claramente outra vez de rendimento a fazer isso. A parte de urgências e consultas, menos importante, embora com algum significado nos rendimentos mais baixos. A mesma coisa, o preço de transporte relativamente pequeno. Curiosamente, um aspecto que é a procura de genéricos é maior nos grupos de menor rendimento, mas no grupo de maior rendimento também. Isto é no meio que não se tem isso. O que significa que nós aqui temos também, olhando por vários ângulos, que se eu quiser financiar de forma diferente, eu neste momento tenho limites naturais a conseguir aumentar a carga direta dos cidadãos. Mais do que isso, se eu quiser pensar em termos de proteção financeira, eu provavelmente tenho uma desproteção financeira mais do que é desejável nesta componente do medicamento, apesar da diminuição que houve nos preços dos medicamentos. Que é o aspecto verdadeiramente notável disto. Claro que aqui nós estávamos a falar
Alguns destes números são de 2010, portanto ainda não tiveram a redução de preços, mas estes de 2015 já têm. Portanto, eu estou muito curioso de ver o que é que sai o novo inquérito aos orçamentos das famílias, a ver o que é que nos traz neste tempo. Ora, o que é que vai então poder fazer a diferença a prazo? Podemos mexer na procura, podemos mexer nos preços, podemos mexer na cobertura. Portanto, a despesa pública é o quê em saúde? É o produto de ter necessidades que procuram os serviços de saúde, de ter os preços ou os custos desses serviços de saúde e ter quanto é que o Estado paga disso. Tentei-vos convencer até agora que daqui nos aspectos de cobertura será má ideia mexer. E até agora não mexemos. Portanto, estou a tirar daqui que nós possamos mexer no aspecto de cobrir financeiramente as pessoas. Podemos ter outras opções, que é excluir grupos da cobertura do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, a universalidade do Serviço Nacional de Saúde em Portugal não é colocada em questão. E reparem que, por exemplo, em Espanha foi com uma redefinição do que é que era residente em Espanha. Em Espanha disseram que eram só residentes com acesso ao Serviço Nacional de Saúde deles quem tivesse documentação legal para trabalhar em Espanha ou fosse nacional. O que significa que imigrantes ilegais que não estivessem a trabalhar estavam excluídos. Nós nunca tivemos essa opção, nem creio que venhamos a ter, não faz parte da nossa forma de olhar para isto. Portanto, qual é a outra parte da cobertura que nós podemos eventualmente mexer? Aprovações do que é coberto ou do que não é coberto pelo Serviço Nacional de Saúde. Mas a única área onde nós fazemos isso de uma forma explícita é precisamente na área do medicamento e agora em algumas tecnologias em saúde. Portanto, não será provavelmente pela cobertura que nós conseguiremos fazer isso. Conseguimos fazer pelos preços? Bom, nós já esmagámos os preços de medicamentos, de compra de serviços também, esmagámos salários, que é um custo do Serviço Nacional de Saúde. É difícil perceber como é que vamos conseguir continuar a baixar preços e custos. E, portanto, também isto, obviamente, tem um limite natural. E acho que nós estamos perto desse limite. O que nos deixa apenas a questão da procura para gerir. Para pensar a prazo, como é que nós gerimos a procura desta situação. Ora, gerir a procura significa alterar o padrão, e aqui é o único ponto onde eu consegui até agora ligar ao tema do Congresso, que era o ato médico, só para mostrar que eu pensei um bocadinho no que é que era a conferência, não é? Eu acho que aqui, por exemplo, o que nos falta para conseguir gerar esta questão de procura de necessidades futuras de alterar isto é termos uma visão que guia a ação. Okay? E aqui vou buscar como referência algo que provavelmente alguns de vocês, se calhar todos conhecem, de dois eticistas americanos sobre a relação médico-doente, com os vários papéis. E porquê? Porque, basicamente, se eu li bem o texto que eles escreveram e depois alguns dos desenvolvimentos futuros destes textos, nós temos uma passagem de um modelo, ou de uma relação, sobretudo paternalística, para uma relação que, até certo ponto, em muitos pontos hoje em dia, é de informativa. Acho que onde é que está aqui alguns, um modelo informativo, que, na verdade, eu poderia quase classificar como um modelo Pingo Doce Continente, porque você tem aqui o menu de opções agora como cliente de escolha, para depois passarmos para um outro modelo mais partilhado de decisão, em que a parte importante, e é o que me levou a este texto, e que é a parte que tem diferença e que pode fazer diferença para aqueles aspectos de procura, é se isto é uma decisão partilhada, em que o médico ele próprio ajuda o doente a perceber quais são os trade-offs que ele tem que fazer nas suas escolhas também. Então, eu com isso posso influenciar de forma decisiva a procura. Por exemplo, nós sabemos que grande parte das despesas de saúde ocorrem no último ano de vida. Muitas vezes, com uma intensidade terapêutica que só aumenta a longevidade marginalmente, com grande custo em termos de qualidade de vida. Vários estudos têm começado a surgir, sobretudo nos Estados Unidos, que eu tenho visto, e alguns na Holanda, em que dizem que os doentes, quando confrontados com os trade-offs e ajudados pelo médico a perceber o que é valioso para ele, muitas vezes preferem qualidade de vida com menos tempo de vida. E, curiosamente, em alguns casos, opções que aparentemente são menos intensivas tecnologicamente, acabam por dar até 25% mais tempo de vida. E, portanto, não é necessariamente verdade que dar o melhor tipo de cuidados de acordo com os valores do doente seja mais caro, ou que tenha maior pressão sobre a despesa. E é este o desafio que eu acho que se coloca, concentrando aqui na parte concreta do que é que podia ser ligado ao ato médico, do que é não o ato médico, mas a intervenção do médico na ajuda ao doente a explorar os seus valores relativos à saúde. Okay? Isto será provavelmente uma forma de conseguir ajudar nessa sustentabilidade. Deixem-me dar-vos aqui, de uma forma mais estruturada, algo que retirei da visão de futuro do relatório Gulbenkian de 2014, em que basicamente retoma algum do receituário que tem sido tradicional agora nestas discussões, mas que tem aqui, começa com a ideia de uma população saudável é provavelmente a melhor forma de assegurar a sustentabilidade, e depois tem todos os outros componentes. Reparem o que é interessante nesta visão de futuro.
vocês não veem ali a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde expressa diretamente. Porquê? Porque é uma restrição ou uma visão de futuro que nós temos que ter e não um objetivo em si mesmo. Significa também que nós, quando olhamos para a parte financeira, devemos pensar o seguinte: uma má arquitetura financeira do Serviço Nacional de Saúde vai criar problemas de sustentabilidade. Mas uma boa arquitetura financeira para o Serviço Nacional de Saúde não vai resolver o problema de sustentabilidade. Portanto, a parte financeira é uma condição necessária, não é uma condição suficiente para essa sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Vamos agora um bocadinho à discussão sobre o medicamento. A vantagem de ter o programa antecipadamente é que uma pessoa consegue tentar saber quais são os pontos que os outros oradores vão tratar. Não é? E aqui, no caso concreto, não era muito difícil prever que tivéssemos um financiamento de um medicamento em particular aqui envolvido. Não é? Aliás, peço-vos desculpa por um motivo. Eu devia, se calhar, ter começado por aí. Eu sou provavelmente o único orador que não foi nomeado para nada ou que não desapareceu do programa nesta sessão. Okay? E, portanto, as minhas desculpas por cá continuar. Não é? Não consegui. Okay? É uma constatação, é um facto, não é? Não. Felizmente estou onde quero, como quero. Mas, qualquer maneira, podia haver uma expectativa qualquer que também ele tivesse fugido para qualquer. O acesso à inovação e a parte do medicamento. Qual é o ponto importante aqui? Nós temos tido problemas com o financiamento do medicamento. Têm surgido, ultimamente, medicamentos muito caros, como foi referido. Houve, inclusivamente, o ano passado, o grande destaque às questões da hepatite C. O problema da hepatite, o caso da hepatite C é muito interessante, de um ponto de vista de pensar o financiamento do sistema, não pelas empresas envolvidas ou pelo medicamento envolvido, mas pelo que demonstra das dificuldades que existem. E permite começar a perceber onde é que está a dificuldade. E a dificuldade não está em os medicamentos serem muito caros, na verdade. Porque isso é, no fundo, dizer que as empresas estão a pôr preços muito elevados. Eu acho que nós temos que ir mais fundo do que isso. O problema está em que nós estamos a perverter instrumentos que foram criados e a usar o mesmo instrumento para mais do que um fim. E, portanto, o problema é um problema de falha da regulação nesta área e é um problema de falha da regulação a nível mundial. Não é só uma questão portuguesa. E tem a ver com... E a culpa é dos economistas. Okay? Para não variar. Okay? Para não variar. Porquê? Nós, claramente, a dada altura, nesta evolução, tivemos que começar a pensar que não se podia ter todos os medicamentos aprovados com os preços que as empresas pedissem, sem qualquer escrutínio. E, portanto, começaram-se a desenvolver metodologias, nomeadamente o que se passou a chamar avaliação económica, que procurava dar uma quantificação também económica ao valor do medicamento que entrava. E essa avaliação pretendia fazer o seguinte: dizer, este medicamento tem ou não valor social suficiente para ser incluído numa cobertura de pagamento. Okay? A partir daí começou-se a dizer, mas então o que é que significa ter valor suficiente? Então arranjámos aqueles rácios custo-efetividade incremental. E basicamente passou-se a dizer, se algo tiver um custo-efetividade incremental inferior a 30 mil libras, para usar os referenciais do NICE, então está dentro. E portanto nós fomos criar regras simples, com limites, a dizer, se está abaixo deste limite tudo bem, se está acima deste limite não é um problema. Qual foi o passo seguinte disso? O outro lado, que tem que estabelecer preços, pensa, ok, desde que eu esteja abaixo do limite, está tudo bem. E portanto vamos escolher aqueles preços que me deixam colar exatamente ao limite. E vamos também começar a procurar formas de exacerbar de toda a maneira possível quais são os benefícios que eu estou a conseguir. Porque quanto mais benefícios eu disser que consigo, mais eu consigo fazer subir este limiar. E, portanto, passou-se a aceitar que um mecanismo que existia para decidir se tinha valor ou não, fosse também um mecanismo para decidir qual era o preço que era praticado. E, portanto, estamos a ter um mesmo mecanismo para dois fins. E estamos a permitir que um dos lados se aproprie de todo o valor, 5 minutos, de todo o valor que vai existir nessa relação. E, portanto, o que eu tenho, na verdade, é a utilização de um mecanismo, e aqui a palavra apropriação, feita há bocado pelo professor Sampaio da Nova, é também apropriada, a apropriação de um mecanismo para um fim, para ser usado para outro fim. Portanto, qual é o nosso problema de prazo para financiamento aqui? É quebrar este efeito. É usar cada mecanismo para o seu fim. Porquê é que isso é importante e tem racionalidade económica? Para enquanto outro dos mantras habituais que nós ouvimos hoje em dia por aí,
acho que hoje esse termo não foi usado aqui ainda, é o Value-Based Pricing. Tivemos quase perto, com os ganhos de saúde. Mas Value-Based Pricing basicamente está a querer dizer o seguinte: eu devo transferir para quem fornece o serviço todo o valor que é gerado. No entanto, em nenhuma transação económica, em nenhum paradigma de organização económica, é esse o argumento. Na verdade, nós queremos que um serviço ou um produto, em termos de organização económica, seja fornecida ao cliente, ao consumidor, à população, o que quiserem chamar, ao seu custo de oportunidade de produção. Pode incluir a investigação e desenvolvimento também. Mas significa, por exemplo, que se eu tiver um produto que tem um determinado custo de produção e eu forçar nem que seja pela concorrência normal do funcionamento do mercado, a que o preço se aproxime do custo, eu posso ter consumidores que dão diferentes valores a comprar esse produto pelo mesmo preço. E isso é a situação normal do funcionamento do mercado. Nós aqui damos a apropriação ou a capacidade de estabelecer preços através das patentes e ao permitir isso, estamos a permitir que quem vende o produto consiga, de facto, estabelecer preços mais elevados. Qual é a diferença relativamente a outros setores onde há patentes? Como, por exemplo, iPhones e Samsungs. É que aí cada um de nós decide se compra ou não. Aqui estamos a ter uma componente social em que eu escolho se uso ou não, mas os outros todos pagam. E, portanto, a decisão vem logo distorcida por isso. Okay? Portanto, eu não posso ter exatamente o mesmo mecanismo. O desafio é claramente encontrar um outro mecanismo de determinação de preços. E se não resolvermos esse outro mecanismo de determinação de preços, não vamos conseguir resolver o problema de financiamento. Porque se eu tenho algo que gera valor e eu digo que o valor todo passa para o outro lado, se eu aceitar esse princípio, qualquer que seja o mecanismo que eu crie que vá respeitar esse princípio, vai transferir o valor todo e não vai resolver o problema de financiamento. E esse é o desafio fundamental que nós temos. Não é um desafio português, é um desafio internacional. E é um desafio internacional porque a inovação, para ser paga, tem que ser paga em todos os países. E, portanto, claramente, eu não vou ter Portugal a pagar todo o custo de inovação, mas a Suécia a pagar todo o custo de inovação. Estava a pagar 2 vezes. E, portanto, eu tenho um problema de facto, como é que eu divido o custo de inovação por todos os países. E daí a necessidade da tal cooperação que era falada pelo professor Heller Mota Filipe no final da sua intervenção. E essa cooperação é importante porque eu tenho que definir isto. E essa cooperação e essa questão vai-nos levar outra vez à questão do Value-Based Pricing. Por uma razão, a maneira como eu quero distribuir entre países vai ter a ver com o valor. Mas não é transferir todo o valor para o outro lado. É apenas a estrutura. Okay? Portanto, o nosso desafio de financiamento do medicamento, na procura de mecanismos, é de facto de separar a determinação do preço do valor que o medicamento tem para a sociedade para ser introduzido. E se nós não fizermos isso, vamos manter o problema de financiamento. Okay? Conclusão sobre isto. Bom, primeiro, não há fórmulas mágicas para financiamento e sustentabilidade. Espero ter-vos convencido que existe vários caminhos e que as mesmas regras e definições que existem de sustentabilidade permitem-nos opções e que nós devemos conhecer essas opções de acordo com os valores sociais que temos. Temos que definir os princípios que guiam as decisões e aqui, sobretudo, parece-me importante a questão da procura, mais do que os preços e a cobertura neste momento, parecem valores relativamente estabilizados no nosso país. Há que encontrar os melhores mecanismos, e melhores mecanismos aqui significa abandonar a ideia que a avaliação económica vai dar os preços dos medicamentos. Isso é a fonte de problemas. Mensagem final, tentar ter algum otimismo nestas coisas. Isto aqui devemos ter sempre aquela versão. Ou faço de Medina Carreira ou faço de anti-Medina Carreira, ok? E, portanto, ou digo que são todos uns ladrões, ou digo não vai ser fácil, mas teremos de ser capazes. Muito obrigado.